Olá para você ligado aqui na TV Assembleia, seja bem-vindo. Começa agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje nós vamos debater investimentos em infraestrutura no estado de Goiás. Nossos convidados, os deputados Nédio Leite, PSDB, muito obrigado pela presença, e também o deputado Ney Nogueira, do Solidariedade, criado agora no ano passado, né? Eu começo com o senhor, deputado. É muito dinheiro no custeio, na folha de pagamento de servidores e pouco para investimentos? Gostaria inicialmente de cumprimentar todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, aqui no programa Frente a Frente, e dizer a você, Murilo, que realmente nós temos pouquíssimo investimento de custeio aqui no estado de Goiás. O investimento na infraestrutura realmente é muito pouco, porque grande parte dos recursos do estado hoje são gastos com folha de pagamento e pagamento de dívidas e juros junto a credores. E temos pouco recurso do estado para investimento. E esses investimentos que estão acontecendo hoje, na maioria, oriundos do governo federal e de empréstimos também contraídos neste atual governo. Deputado Nédio Leite, é um desafio para o poder público atender o custeio, né? Ou seja, fazer a manutenção, fazer o pagamento da folha salarial de servidores e ainda desdobrar para sobrar ali um dinheiro para investimentos? É uma satisfação estar aqui para debater este tema de grande relevância para o nosso estado de Goiás. E com o colega Ney Nogueira, uma pessoa, um deputado muito centrado, um deputado que tem a sua coerência, e eu acredito que vai ser um debate produtivo. Mas eu quero dizer aos telespectadores, esse governo encontrou a situação das estradas de Goiás numa situação de risco, não só para a economia do estado e nem pelo desenvolvimento, mas sim com a vida das pessoas que percorriam por esse estado. Mas nós conhecemos perfeitamente o governador Marconi Perillo e sabemos da sua determinação, da sua disposição de trabalho, da sua criatividade. Então eu quero dizer ao deputado Ney, porque no início do governo, o governador Marconi Perillo reuniu a sua equipe econômica e também para arrumar uma solução, para consertar este estado de Goiás, que estava numa condição precária. Então o governador já criou o fundo de transporte, mandou aqui para nós na Assembleia. Então nós aprovamos o fundo de transporte e com o fundo aprovado, o governador tinha recurso em caixa para fazer um grande programa das estradas de Goiás, onde ele lançou o programa Roda Vida, o maior programa de investimento já no estado de Goiás. Eu acredito que até no Brasil. E com o fundo de transporte ele tinha dinheiro em caixa para garantir essas melhorias das nossas rodovias. Então ele lançou o programa da Roda Vida em 3 etapas. Ele lançou o primeiro grupo. Esse primeiro grupo ele foi dividido em 25 lotes, aonde ele lançou quase 2.100 quilômetros de estrada. E ela foi orçada em 500 milhões, essas estradas. E daí ele veio a licitação. O que aconteceu? O governo com dinheiro em caixa, toda a empresa quer trabalhar para o estado de Goiás. E a licitação foram feita com uma redução de 22%. Essa redução foi a economia de 114 milhões de reais só no primeiro grupo dessa primeira licitação. Deputado, só um minutinho, vamos ouvir o deputado Ney Nogueira, porque eu não sei se o senhor concorda, pelo que o deputado Nédio Leite disse, foi graças a um fundo, né, que foi criado, no caso o Fundo de Transportes, que se permitiu esses investimentos. Não fosse o Fundo de Transportes, o senhor vê assim, como é que é? Olha,
eu gostaria de dizer que o deputado Nédio conhece muito bem da estrutura do governo, um deputado atuante, competente, representa bem os seus municípios e é um defensor do atual governo. Mas a grande realidade, quando se fala em transporte, em rodovia, nós temos que avaliar que as rodovias são perecíveis. Todos os anos nós temos aí dificuldades com a questão do transporte. Por quê? Porque nós temos rodovias que com o tempo ela vem se desgastando, ela tem um problema de nós não termos hoje em Goiás nenhuma balança para regularizar esse transporte, esse fretamento de cargas, que é o grande puxador de recursos do Estado, que é o agronegócio, mas nós não temos as nossas rodovias com a infraestrutura necessária. Mas o que mais me preocupa é que esse programa que o governo criou, o Rodovida, ele é basicamente com recurso de empréstimo. Então você vai trabalhar uma obra perecível, que daqui 5, 6 anos no máximo ela vai estar deteriorada. Será que nesse tempo todo já vai ser preciso uma reforma? Pelo que nós temos visto aí, tem obras que foram feitas em 2011 que já estão sendo recapeadas novamente. Então, a deterioração dessas obras é natural do processo devido a não ter uma condição de conservação melhor. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter obras aí que terão que ser refeitas e vamos estar pagando a dívida dessa obra que foi feita anteriormente. Então essa é a nossa grande preocupação com relação a esse programa, que é um programa que nós temos visto aí em alguns lugares, infelizmente a qualidade não tem sido a ideal. Nós temos visto aí obras que já foram feitas e estão sendo refeitas. E isso aí é recurso que está indo embora, é prejuízo para o Estado e é dívida do Estado que vai ficar para os próximos administradores. Vamos ouvir o deputado Nédio Leite. O senhor concorda que vai ficar essa dívida, é dinheiro que foi tomado emprestado, fica essa dívida e a obra também teria um problema na qualidade? O senhor concorda ou não? O deputado Ney, ele é uma pessoa que certamente ele não está observando muito as qualidades das estradas goianas. Porque eu discordo com ele, porque as qualidades das estradas hoje são de primeira qualidade. Não só da pavimentação, como da drenagem, como da terraplenagem. Também tem as obras de arte que estão sendo muito bem feitas, tem a sinalização das rodovias diurno e noturno, muito bem sinalizada. Eu acredito que hoje as Rodovida, como foi nominado o nome, o nome já indica, ela preserva até a vida das pessoas que percorrem por essa estrada. E quanto os recursos do Estado, hoje com o fundo de transporte, como o deputado Ney disse aqui, o fundo de transporte, ele é perene também. Então se as estradas têm que consertar, mas hoje nós temos um fundo que temos condição de preservar nossas estradas, porque tem dinheiro, porque nós arrecadamos 20% de toda a arrecadação bruta do Detran. Então hoje o Estado, o Tesouro tem condição de da conservação e manutenção nas estradas. E os empréstimos que tomamos também, nós temos uma garantia que esse fundo também pode pagar empréstimo. Então, por que o Estado conseguiu empréstimo do BNDES, do Banco do Brasil, na Caixa? Porque hoje ele tem um fundo que dá garantia que essa conta vai ser saldada. Então, quanto a isso, deputado, eu acredito que Vossa Excelência pode ficar tranquilo que o Estado está fazendo umas obras e que vão dar continuidade na conservação, como hoje tem a terceira via aí, que está sendo muito bem conservada as estradas, e o recebimento hoje, com 3 dias que as empresas fazem a medição, a Getop estão pagando ela também. Tempos atrás, às vezes, dificultava um pouco, porque a terceira via fazia de conta que conservava as estradas, o governo fazia de conta que pagava, e hoje a situação é outra. Hoje, com a criação do fundo, o governo tem dinheiro para saldar as suas dívidas. Deputado. Agora nós temos que avaliar também que as questões de infraestrutura do Estado, elas não estão só na dependência da recuperação das rodovias. Nós temos aí a necessidade de delegacias, nós temos a questão dos presídios, nós temos as questões aí dos colégios, das escolas de todos os estados. Ainda temos escolas de placa, né? Colégios funcionando ainda com placas. Então, que é um absurdo, é um absurdo. Né? Nós temos aí então uma infraestrutura precária. Hospitais, né, deputado? Hospitais
Nós temos aí vários municípios aí ainda necessitando de amparo nessa parte da saúde. Nós temos que acabar com a ambulancioterapia que existe no estado de Goiás ainda, porque não adianta você construir só no centro de Goiânia, só nos grandes centros. Você estará obrigando dessa maneira os municípios a continuar mandando seus pacientes via ambulância. Então, nós temos que construir os hospitais no interior do estado, estruturar o interior do estado e criar uma dinâmica onde esse atendimento vai ser mais distribuído e melhor distribuído no estado de Goiás. Enquanto não tem esse atendimento, infelizmente, os pacientes têm que vir para Goiânia. A maioria dos atendimentos são feitos aqui. Então, são várias as questões estruturais que têm que ser discutidas no estado. Não é só essa questão da rodovia em si. Hoje, o momento, se discute a rodovia, por quê? Porque o frete está ficando caro em razão das condições precárias de rodovias. E isso aí, nós temos aí prejuízos imensos já que foram contabilizados nessa safra agora em razão da má qualidade de conservação das rodovias. Isso aí a FAEG já divulgou, nós temos aí os dados técnicos que mostram que realmente muito se perdeu nas safras em razão da conservação das rodovias. Mas o estado de Goiás depende de muito mais do que isso, precisa avançar muito mais em infraestrutura para dar uma qualidade de vida melhor ao cidadão. O senhor concorda ou não? Porque o deputado Ney está dizendo que a infraestrutura, e realmente não é só com base nas rodovias, não é só as rodovias que fazem a infraestrutura. E ele citou muito a questão de construção de postos de saúde, hospitais, falta no interior. O senhor que representa uma região importante do interior goiano? Bom, eu acredito que toda obra que for construída, ela é bem-vinda à população. Mas o deputado, eu concordo com algumas coisas que ele está falando, mas o deputado parece coisa que ele não está querendo enxergar o que o governador está falando. E só a escola, deputado, foi reformada nessa gestão 1.100 escolas no estado de Goiás. Reformada com qualidade, aonde o governo passa os recursos para o Conselho da Educação e as diretoras mas o Conselho que gerencia esses recursos estão sendo reformados. Então tem colégio aí construído em 20 cidades aqui por esse estado de Goiás do século XXI. Então, hoje as faculdades, as universidades de Goiás estão sendo todas reformadas, ampliadas. Nós estamos aí, é claro que a infraestrutura não fica só em rodovias, mas nós temos aí a construção do Hugo II aqui, que é o maior hospital já construído aqui na nossa capital, no estado de Goiás. Estamos lá em Uruaçu também, construindo o hospital. Tem também lá em Santo Antônio do Descoberto, com vários hospitais aí em várias regiões do estado sendo construídos. E também a infraestrutura, voltando a ela, tem o aeroporto de carga lá em Goiânia, em Anápolis, que é o quarto do Brasil que está sendo construído aqui em Goiás. Então isso vai trazer uma dinâmica para a nossa economia, para o desenvolvimento do nosso estado e da nossa região, para atrair mais indústria para vir para Goiás, que aí nós vamos ter um transporte mais competitivo. Então isso tudo é uma visão administrativa de um governador que pensa longe, pensa no futuro. Então nós temos aqui as duplicação das rodovias que ligam a cidade à capital, todas estão sendo duplicadas. Aqui na região metropolitana, né, metropolitana, estamos fazendo viaduto aqui para dar uma condição melhor ao tráfego aqui da nossa capital. Então, o governador está no caminho certo. Eu acredito que nós vamos ver esse Goiás como nunca. Eu perguntaria ao deputado, a origem desse dinheiro, dessas duplicações, desses viadutos, o senhor tem conhecimento da origem desses recursos? Eu tenho, perfeitamente. Eu acredito que eu tenho, e Vossa Excelência também tem. Então, esse dinheiro é recurso dos empréstimos que o governador contraiu e através do BNDES, através do Banco do Brasil, através da Caixa. Agora eu quero dizer a Vossa Excelência,
antes de você me fazer a pergunta, que esse recurso só foi possível porque o governador fez um ajuste fiscal aqui nas contas do estado de Goiás e conseguiu atingir todas as metas fiscais aqui. Por isso, ele abriu esse crédito para o estado de Goiás. E hoje o estado de Goiás também tem um desenvolvimento muito grande. Então, o banco emprestou dinheiro sabendo que tem garantia real de receber. Senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Fique ligado. Maria! Não começa, doutor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, doutor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus. Para, pai, para. Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui! Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltamos então com o programa Frente a Frente, aqui na TV Assembleia. Nosso tema, investimentos em infraestrutura. Estão participando com a gente os deputados Ney Nogueira, do Solidariedade, e Nédio Leite, do PSDB. Deputado, qual é o grande gargalo da infraestrutura em Goiás hoje? Eu vejo assim, não é só um, Não é só um. São vários. Então, cada setor que você vai mexer tem realmente uma necessidade, tem uma demanda maior. Mas hoje nós temos que avaliar o seguinte, um grande gargalo hoje, CELG. Por quê? Porque hoje nós temos aí um avanço na economia e um retrocesso, porque nós não temos como fazer investimento na infraestrutura da CELG. E a CELG, com isso, o Estado deixa de ser atrativo a investidores. Nós não temos hoje uma segurança energética no estado de Goiás. E isso tem prejudicado o avanço em inúmeros segmentos. Então, se fosse citar um grande gargalo, nós temos um imenso gargalo no estado de Goiás que segura o avanço dessa infraestrutura de maiores investimentos, que se chama CELG. Eu acho que seria, hoje, em termos de infraestrutura, nós teríamos muito a fazer e ampliar essa rede de distribuição, porque a CELG hoje não tem essa infraestrutura de distribuição de energia. E isso acarreta uma insegurança muito grande a todos os investidores, inclusive os que já estão instalados no estado de Goiás. Até porque tudo que vai se fazer existe a demanda por energia, né? Certamente. Então esse eu considero o grande gargalo da infraestrutura no estado de Goiás. Vamos ouvir o deputado Nédio Leite, saber se ele concorda. É possível reconhecer, realmente, é um problema, por exemplo, o setor industrial, a agroindústria em Goiás foi penalizada nesses últimos anos, deputado, ou nem tanto? Eu concordo com a tese do deputado Ney. Só não concordo com a atitude dos deputados da oposição. Porque o governador fez nós se autoconvocamos agora na sessão extraordinária justamente para votar um recurso de 900 milhões
para a CELG fazer investimento. E os deputados da oposição votaram contra. Inclusive o deputado Ney, eu não observei a votação, que a gente às vezes fica de costa, mas eu acredito que o senhor acompanhou. Vamos já perguntar. O senhor acompanhou os deputados da oposição votando. Se o senhor acha que precisa de um investimento, por que vocês votaram contra 900 milhões de reais que o governo estava transferindo aquele empréstimo para a CELG fazer investimento na infraestrutura, na energia, na captação, na redes? Então eu não entendo isso. Eu acredito que o Estado precisa mesmo fazer esse investimento na CELG, que a CELG, depois que passou para a Eletrobras, ela paralisou, essa energia rural não está saindo. Então, se o governador Marconi Perillo não investir o recurso na CELG, vai dar um apagão aí, e a consequência é a nossa economia também ser muito atingida com essa atitude. Deputado Nédio, nós apresentamos uma emenda no projeto, no qual todo esse recurso seria destinado e especificado os valores a cada um dos setores a serem investidos, na infraestrutura, na distribuição, no pagamento de pessoal. O que nós votamos contra foram um acréscimo que houve lá naquele projeto, outros investimentos. Se a CELG precisa de infraestrutura, de acertar com o seu pessoal, de fazer melhorias na subestação, então o básico é isso para a recuperação da CELG. Por que de outros investimentos? Então, nós votamos contra, foram esses outros investimentos que não foram citados no projeto. Nós votamos e colocamos uma matéria, apresentamos a emenda na qual o valor seria especificamente gasto nesses setores, da infraestrutura, nas subestações, na distribuição de energia e no pagamento do pessoal. Agora, outros investimentos fora isso aí nós discordamos sim. Porque esses outros investimentos, nós não temos conhecimento para onde vai esse recurso. E nós queríamos um projeto fechado unicamente para investimentos na CELG. O que não aconteceu naquele primeiro recurso que veio, aquele 1 bilhão e 900 milhões, que veio no início de 2011, onde esses recursos não apareceram de forma assim substancial no investimento da infraestrutura da empresa. Porque se aquele recurso fosse investido na distribuição, na ampliação das subestações, com certeza, hoje, a situação da CELG em relação à geração, à distribuição de energia, seria uma outra realidade. Mas, infelizmente, aquele recurso nós não sabemos dizer aonde que ele foi investido e não tivemos nenhuma apresentação de contas desses investimentos. Por isso, a nossa votação contrária, por não ter sido especificado aonde seriam gastos os 900 milhões desse recurso. Está explicado ou não? Não, deputado? essa questão, o Estado não é engessado. Outros investimentos, o Estado tem vários investimentos, então às vezes surge um polo de indústria em uma determinada região e precisa de fazer um investimento ali. Então não tem, às vezes a gente não tem aquilo hoje projetado, mas surge. O Estado é dinâmico, então aparece muito investimento do Estado, deputado. Então nós não podemos, num projeto nosso, engessar, tem que ser aqui. Nós confiamos no governo, a população de Goiás confia nesse governo, não é à toa que ele foi eleito por 3 mandatos, então nós, deputados, nós que queremos o bem do Estado de Goiás, eu acho que nós temos que votar aqueles projetos de melhoria para o nosso Estado. Eu vejo, eu tenho essa visão, eu já fui prefeito, eu sei perfeitamente que às vezes o comportamento de um parlamentar que já exerceu um cargo executivo é diferente de outros. Eu sei que Vossa Excelência já assumiu cargo de nível executivo, você já foi secretário de Estado, já foi secretário de Prefeitura, já foi presidente de Câmara, parece, né? Então, sei que Vossa Excelência também sabe... Quem já foi do Executivo sabe melhor? Perfeitamente, sabe melhor. Não é que sabe melhor, ele tem mais compreensão, né? Eu vejo os deputados mais combativos aí, é os deputados que vêm na Câmara de Vereador. Então, lá eles às vezes assumem um mandato de deputado, ele não tem, às vezes, uma visão
do administrador, né? E a gente que já passou por lá, eu sei que nós temos aí deputado que é oposição ao governo e às vezes o comportamento dele é diferente um pouco, porque a gente sabe das necessidades de um administrador, o quanto a demanda de um estado, de um município é grande. Quanto o recurso da CELG, Vossa Excelência sabe, esse recurso, ele foi grande parte dele, salvou os prefeitos, porque esses recursos foi distribuído para os municípios. E graças a esse recurso, muitos prefeitos conseguiram fechar suas contas a nível municipal. Senhores, já que o deputado Nédio Leite está falando aqui, já foi prefeito em Jaraguá, né? Jaraguá. Não é isso? Vamos tentar estabelecer aqui até uma subjetividade, mas que cabe bem. Se um dos senhores estivesse lá no Palácio das Esmeraldas, fosse o governador, ou tivesse um poder de decisão, o que os senhores fariam de imediato para a melhoria da infraestrutura no estado de Goiás? Senhor deputado. De imediato, essa questão energética que é o grande gargalo do estado. Teria que se buscar uma solução para essa situação que foi criada. Solução essa que foi apresentada em 2010 pelo então governador Alcides Rodrigues. Uma solução que realmente manteria a CELG na estrutura e no poder do estado de Goiás. Uma solução que foi discutida e nós tivemos naquela época 3 bilhões e 700 milhões liberados para empréstimo, que sanaria de uma forma geral as dívidas da CELG e manteria as ações de posse do governo do estado. Então hoje nós estamos numa realidade diferente. Nós perdemos 51% das ações do estado, nós temos uma dívida muito grande da CELG e estamos contraindo mais dívidas. Então realmente hoje é uma situação muito difícil de se administrar com relação à CELG por causa dessa ingerência que houve em 2011 de não aceitar a negociação que foi feita em 2010. Então nós temos hoje um grande gargalo. Seria o quê? Chamar novamente para uma nova negociação e tentar reverter essa situação da CELG ao projeto inicial de 2010, que seria a salvação real da CELG para esse momento de grande indefinição e de insegurança energética que o estado de Goiás atravessa. Deputado Nédio Leite, e o senhor? O que o senhor faria aí de imediato? As obras emergenciais do estado, o governador está fazendo todas, né? Porque é hospital, ele está construindo, escola está construindo, moradia ele está construindo, as estradas ele está construindo, os aeroportos está construindo, então ele está cumprindo com o seu dever. Eu acredito que cada governante que entra, é claro que a demanda não para, mas se tiver um governador do padrão do governador Marconi Perillo, as coisas acontecem no estado de Goiás. Nós vamos ficar tranquilos. Bom, esse é o momento então onde um deputado faz a pergunta ao outro dentro do nosso programa Frente a Frente. Qual dos dois? Quem gostaria de começar? Eu começo. Muito bem. Olha, deputado Nédio, diante dessa situação que nós estamos atravessando, o momento aí da safra, o momento em que o escoamento realmente dessa safra é uma das grandes preocupações, porque o agronegócio realmente é ele que movimenta a riqueza do estado de Goiás. É ele que leva divisas para o estado e para os municípios. Nesse momento de grande fluxo de veículos, nossas estradas ficam deterioradas por causa do excesso de carga, por causa da falta de consciência de alguns caminhoneiros, digamos, ou transportadores, de uma forma geral. O senhor acha justo a terceirização dessas rodovias, ou o senhor acha que o estado deveria investir em mais estrutura, colocar balanças e assegurar uma melhor qualidade no transporte, mantendo aí a regularidade dessas cargas e evitando a sobrecarga de peso nas nossas rodovias? Realmente é prudente a sua pergunta. Eu acredito que as rodovias, sendo bem conservadas como estão, ela tem que ser preservada. E a balança, sempre eu defendo essa tese das balanças das estradas estaduais, porque o fluxo das estradas federais são muito grandes. E como as estradas estaduais estão em perfeita condição,
esse fluxo vai para ela. Não tendo a balança, evidentemente que elas vão danificar. Agora, o que nós precisamos fazer uma gestão para resolver o problema de transporte é essa rodovia Norte-Sul que corta nosso estado. A ferrovia? Ferrovia. Então isso eu vejo um descaso com dinheiro público nisso, deputado Ney, porque essa rodovia, essa ferrovia, ela foi lançada, a inauguração dela em 2010. Nós estamos em 2014 e está parada até hoje. Sem contar que houve muito tempo, né, na construção. Foi lançada no governo Sarney, né? Foi lançada no Sarney, veio Fernando Henrique, veio o Lula que deu um arranque nela aqui, mas paralisou. Então isso ajudaria muito essa questão do transporte e reduzia os valores do nosso frete, aumentava a nossa competitividade dos nossos produtos. Então essa é uma gestão em conjunto que eu acredito que é super partidária, que nós tínhamos que viabilizar essa condição de escoamento dos nossos produtos aqui no nosso estado. Muito bem, agora é a vez do senhor deputado Nédio Leite fazer uma pergunta dentro desse tema investimento em infraestrutura ao deputado Ney Nogueira. E eu vou fazer uma pergunta para o deputado Ney, uma pergunta caseira. Ele citou aqui que o governo tinha que construir hospitais nos municípios, no interior, e o governo está investindo muito nos hospitais. Ele está investindo passando a administração dos hospitais para as OS. Então lá na cidade dele tem um hospital do estado, e sendo administrado para a OS. Santa Helena, né? Santa Helena. Eu gostaria de saber se realmente está correspondendo à expectativa da população na sua cidade e na sua região. Olha, deputado, esse hospital de urgência lá da região sudoeste, conhecido como URSO, foi um hospital construído pelo ex-governador Alcides Rodrigues, que realmente atentou por essa necessidade de levar a saúde com maior qualidade para o interior do estado. Então foi um início de uma mudança do eixo do tratamento do paciente da capital para o interior. Tanto é que hoje nós temos pacientes de Goiânia sendo operados lá em Santa Helena, no Hospital de Urgência do Sudoeste. Por quê? Porque a estrutura do hospital, ele foi dotado de uma estrutura muito boa e atende a muitas situações. E em determinados momentos que o Hospital de Goiânia, o Hugo, está com a sobrecarga ou não tem uma estrutura disponível para esse atendimento, o Hospital de Urgência do Sudoeste está atendendo muito bem. Então, essa dinâmica de atendimento que levou para o interior do estado, realmente contribuiu imensamente para que muitas vidas fossem salvas. No caso de acidentes graves, traumas cranianos, o atendimento é feito de uma forma mais rápida, porque quando o acidente acontece lá no extremo sudoeste, até chegar em Goiânia, a distância é muito grande. As ambulâncias saem em alta velocidade, correm risco de acidentes na rodovia e mesmo assim levam um determinado tempo nesse trajeto para ter o atendimento. E com o hospital lá no interior, essas distâncias foram encurtadas. E realmente, deputado, o Hospital de Urgência do Sudoeste tem prestado um grande serviço a toda a população da região. E isso aí todos são gratos ao ex-governador Alcides Rodrigues, que foi quem construiu e teve essa visão de levar os hospitais de urgência, as estruturas maiores da saúde para o interior do estado e poder bem atender a todos os pacientes que necessitem desses atendimentos emergenciais e de urgência. Então eu te falo com certeza, o Hospital de Urgência do Sudoeste tem atendido bem a população e tem correspondido ao seu objetivo principal, que é aproximar mais a saúde no interior do estado de Goiás. Muito bem, estamos caminhando para o fim do nosso programa. Agora é o momento das considerações finais. Deputado Nédio Leite, por favor, as considerações finais do senhor. Não, eu acredito que essa nossa bate-papo aqui, ele foi um bate-papo sério. Eu acredito que nós falamos aquilo, a realidade hoje do estado, tanto eu como o deputado Ney, acreditamos que nós somos pessoas responsáveis, pessoas que realmente
conhece e reconhece o que a população de Goiás necessita. Mas eu fico tranquilo porque Goiás está em boas mãos. Muito bem, muito obrigado. Deputado Ney Nogueira, suas considerações finais. Olha, Murilo, gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, falando sobre o nosso estado, sobre a dinâmica do desenvolvimento do estado de Goiás. Agradecer ao deputado Nédio Leite, que é um deputado combativo, um deputado que sempre defende os interesses dos municípios que ele bem representa e sempre está levando benefícios a esses municípios. Então, a satisfação está aqui com vocês, falando sobre o desenvolvimento do estado. E dizer que o estado de Goiás, as suas demandas são crescentes. É um estado que normalmente, pelo povo trabalhador que tem, pela sua pujança, pela grandeza desse estado, ele cresce naturalmente. Agora precisamos trabalhar e lutar cada vez mais para bem administrar, melhor estruturar o estado, para que ele realmente venha a corresponder ao anseio da nossa população, para que esse estado realmente venha a contribuir para que a qualidade de vida do cidadão que vive no estado de Goiás seja cada vez melhor e que aqueles impostos que eles paguem, que sejam realmente investidos a seu benefício, na estrutura do estado, na infraestrutura do estado, na melhoria da segurança, na qualidade de vida do cidadão, do estudante, dotando a todos de melhores condições para que possam ter uma vida melhor e uma tranquilidade maior em seus lares. Então é isso que nós queremos, é por isso que o deputado Nédio Leite e eu estamos aqui diariamente trabalhando em função disso, para que nós tenhamos aí um estado que avance realmente com condições e com estrutura suficiente para atrair mais investimentos e cada vez mais ter a sua população satisfeita com a administração que Goiás merece. Muito bem, debatemos então investimentos em infraestrutura aqui no programa Frente a Frente. Agradecemos aos nossos participantes. Deputado Nédio Leite, PSDB, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação. Deputado Ney Nogueira, também muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Obrigado aos senhores. Você pode continuar acompanhando a nossa programação no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo Frente a Frente.